Oi pessoal, então como prometido, tá aí a segunda parte do vídeo sobre a cronologia das séries. Espero que vocês curtam. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e comenta aqui se você quiser que a gente fale de mais alguma coisa, ok? Na série Vikings, vocês devem lembrar que o Rollo, irmão do Ragnar, ele faz um acordo com o rei francês e se casa com a filha dele e ganha lá uma região na França, né? Ao norte da França. Essa região, inclusive, hoje é chamada de Normandie, que vem de povo do norte. Então, não se sabe se realmente foi o Rollo, porque na verdade a série Vikings ela dá uma viajada, mas realmente um viking realizou aí um casamento e ganhou essas terras. Aí, junto com ele, outros nórdicos também foram viver nessa região e aí eles começaram a se desenvolver na região norte ali da França. Então, era um povo misturado entre franceses e nórdicos. Como eles mantiveram esse espírito nórdico, eles eram muito dados a conquistas. Então chegou um momento em que eles resolveram também invadir a Inglaterra. Isso acontece em 1072, com Guilherme II. Então ele seria descendente desse primeiro nórdico que se casou lá na França e em dado momento ele invade a Inglaterra. A Inglaterra ela estava naquela disputa entre o rei anglo-saxão que tinha acabado de tomar o poder, outros nórdicos invadindo a Inglaterra, e aí chegam os normandos com todo o ímpeto viking, só que junto com o poderio francês, invadem a Inglaterra e conseguem manter a dominação por vários séculos. Quando eles tomam a Inglaterra, eles destituem todos os nobres anglo-saxões e misturados com vikings que estavam lá, colocam outros nobres de origem normanda, né, francesa com nórdicos, e instituem também a língua francesa como língua oficial na Inglaterra. Guilherme II, depois que toma a Inglaterra, então ele altera toda a sociedade inglesa, muda a língua, muda toda a lei, os nobres passam a ser outros, e o inglês que se falava anteriormente, ele se perde. É instaurado o francês como língua oficial, acontecem muitos conflitos, é claro, porque são vários povos diferentes tentando tomar conta de um único território, então conflito é a palavra imperiosa aí nesse período, nessa região, e vai seguir também por muito tempo depois. E em certo momento o inglês é retomado, só que ele já não consegue ser mais aquele inglês original, que é chamado de inglês antigo. Então acontece a formação de um novo inglês, que é o chamado inglês moderno, misturado com palavras nórdicas e francesas. Então é o inglês que chegou pra gente hoje. Acontece que Guilherme ele toma então o reinado na Inglaterra, e quando o rei da França, Carlos, morre, um dos descendentes de Guilherme, chamado de Eduardo III, ele reivindica a coroa francesa, porque afinal de contas Guilherme também era francês, né? Então Eduardo III, que é descendente de Guilherme, ele reivindica o trono francês e ele quer unificar Inglaterra e França. E aí tem início então a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França. Essa guerra aí na verdade ela vai durar mais de 100 anos, ela vai de 1337 a 1453 e ela vai marcar aí muitas intrigas, muitas brigas e culmina depois com cada país ficando com seu rei, como estava antes, e seguem as sucessões aí dos tronos como vinha. Em dado momento, os descendentes de Eduardo III começam a brigar entre si e formam duas facções separadas, são os Lancasters e os York. Os Lancasters eles têm como símbolo uma rosa vermelha e os York uma rosa branca. Então essa guerra ela passa a ser chamada historicamente por Guerra das Rosas.
No período realmente dessas disputas não era usado esse nome, isso é usado agora, né, pelos historiadores modernos, para se referir a esse período. Então acontecem disputas então entre essas duas facções. A princípio os Lancasters começam a levar a vitória, eles conseguem várias vitórias, eles tomam o poder, derrotam a família York em várias guerras, mas em dado momento acontece lá uma aliança entre os Yorks e eles conseguem tomar o poder e seguir aí a dinastia de reis da Inglaterra. Então os reis da Inglaterra passam a fazer parte da família York. E isso é retratado agora na série chamada The White Queen. E aí quem vai assumir o poder é Henrique VII. E inicia então na Inglaterra o que é chamado de dinastia Tudors. E aí passa então da série The White Queen, a gente segue a história com a série The Tudors. Eu vou confessar também que eu não consegui terminar de ver as duas ainda. Assim que eu terminar eu faço um vídeo comentando sobre elas, mas só para vocês se situarem na sequência aí das séries, como que elas contam a história da Inglaterra. A sequência então, que seria The Tudors e a dinastia Tudors, claro, como todas as outras épocas, é marcada por muito conflito. Então é rei que morre sem descendente, e aí tem aquele conflito para saber quem que vai tomar o poder, e isso tudo é marcado aí nessa série muito bem. Eu tive que assistir os primeiros episódios aí várias vezes, porque dá um nó na cabeça da gente. É tanto rei que troca, que você já não sabe mais quem que tá agora. Mas foi uma dinastia que teve poder na Inglaterra por muito, muito tempo. E aí depois a gente entra então, depois de muitos séculos, vai chegar então na história de Mary, a rainha da Escócia. Ela assume o poder em 1603 na Escócia. Ela é prima de Elizabeth e as duas, elas são descendentes de Henrique VII da família York, e as duas são Tudors. Quando os ascendentes de Mary e de Elizabeth falecem, elas tomam o poder, e como tem aquela briga católico-protestante, os católicos diziam que uma mulher não podia tomar o poder. Então fica aquela briga se elas têm o direito ou não. No final das contas, a Elizabeth não tem herdeiros. Quem vai ter filho é a Mary, que ela tem então o Jaime, que vai ser chamado de Jaime IV. E quando a Mary morre, ele assume os dois tronos. Então ele vai passar a ser rei da Inglaterra e da Escócia. E é a partir de então que tem a união dos dois países, né? Só que no caso, os Stuarts, que da onde descende Mary, eles são católicos. E esse período também é marcado na Inglaterra, Escócia e Irlanda pela ascensão do protestantismo. Então, vários líderes religiosos protestantes começam a ir contra essas dinastias católicas. O povo passa a se converter ao protestantismo e a começar insurreições aí contra os reis aí católicos ligados a Roma e etc. Isso é muito marcado no seriado Reign, a briga aí entre o Knox, lá, né, o reverendo Knox, na Escócia, e também a questão da Inglaterra, da Elizabeth, que ela é protestante, enquanto a Mary é católica. Então isso é muito retratado na série. É interessante a série Reign, porque no início dela, na primeira temporada, é muito marcada a discussão ali entre povos pagãos e católicos. Então existem algumas facções pagãs, eles criam uma história ali meio fictícia, uma viajada na maionese, mas é interessante que eles retratam alguns povos ainda pagãos nesse período. E depois, mais pra frente na mesma série, vai falar um pouco dessa briga agora entre cristianismo e protestantismo, que também vai tomar conta da Europa. Jaime, o filho de Mary da Escócia, ele é claramente católico. Ele começa o seu reinado quando já adulto, porque Mary morre, ele já está adulto, assume o reinado, e ele começa um reinado aí muito característico católico, né? Ele é muito autoritário,
E ele desperta então o descontentamento do povo, que já é em grande parte protestante. Isso faz com que a filha de Jaime, também chamada de Mary, agora de Mary II, ela se una então a Guilherme III. Ele é neerlandês, ele é originário da região dos Países Baixos, que hoje é a Holanda, ou seja, ele também é de origem nórdica. Então eles se unem, juntam forças e depõem o pai, o Jaime, em 1688. Então a Mary, ela toma o poder, ainda os Países Unidos, ali, Escócia e Irlanda, e ela se junta aos grupos protestantes e eles vão criar um tratado alguns anos depois, chamado de Tratado de União, em 1707. Esse tratado, ele definitivamente une a Inglaterra e a Escócia, e ele dá origem à chamada Casa de Hanover, que vai ser agora a nova dinastia de reis da Inglaterra, e é ela que continua dali para frente até hoje. E é muito interessante que aí nós vamos fazer agora o link entre a série Reign e a série Outlander, porque a partir da volta ali da Claire para o passado, ela vai se deparar com a luta jacobita. E o que é essa briga dos jacobitas? Bom, qual que é a luta dos jacobitas então na Escócia? Eles não concordam com essa descendência da Casa Hanover. Isso acontece, claro, algum tempo depois desse Tratado de União, porque o Tratado de União acontece em 1707. E, segundo a série Outlander, a Claire volta em 1743, quando está acontecendo aí a união da galera lá para poder fazer uma insurreição e colocar o Charles no poder. Quem que é o Charles? Ele é descendente direto da casa Stuart, que é descendente do Jaime, que era filho da Mary da Escócia, que foi deposto pela filha, Mary II. Então, eles querem voltar à casa Stuart, que era dos descendentes dos York, e retomar aí a descendência real escocesa de reis católicos. O símbolo do movimento jacobita é uma rosa branca, justamente em homenagem à casa York, que ganhou a Guerra das Rosas. Então aí a gente termina essa viagem pelo tempo através das séries. A última então seria a Outlander, e aí vocês já conseguem fazer um link então entre ela e todas as outras séries. Se a gente for se pegar detalhes, dá nó na cabeça, é muito complicado mesmo, mas é muito interessante da gente ver aí como que as brigas políticas acontecem, como que as reviravoltas acontecem, para que as coisas cheguem como está hoje. Eduardo Galeano, um historiador, ele falava uma coisa muito interessante, que a gente nunca vai conhecer o nosso futuro se a gente não conhecer o passado. É através do passado que a gente se prepara para o futuro. Então é muito interessante a gente conhecer, mesmo que não faça parte da nossa história aqui no Brasil, mas faz parte da história da humanidade. E é claro, é sempre muito legal ver essas séries épicas, essas guerras, esses conflitos, tentar entender essas histórias através de séries. A gente só tem que tomar cuidado que o pessoal viaja muito na maionese, tem coisa que não é verdade, mas o objetivo hoje não era falar especificamente disso. Espero ter dado aí para vocês uma visão geral da ordem cronológica dessas séries. Agora vocês já vão poder se situar no tempo e espaço. Fica ligado que vai ter mais séries. O próximo vídeo eu vou falar especificamente sobre os celtas, que é o povo que deu origem aí a muita tradição na Europa, gaélicos, bretões, gauleses. Então eu vou falar bem sobre isso no próximo vídeo. Se inscreve no canal então para receber notificação desses vídeos novos. Dá um like e clica no sininho para você receber essas notificações. Não esquece de comentar se você tiver alguma coisa que ficou na dúvida, que queira que a gente esclareça, tá ok? Então até o próximo, muito obrigada. E só uma curiosidade, a bandeira da Grã-Bretanha, ela é formada pela união das 3 bandeiras, da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda.